Estamos em Sardes. É interessante que esse lugar é o ginásio. Temos ali ao lado a sinagoga, que você deve ter visto aí no vídeo. Um lugar espetacular. Mas eu queria falar um pouquinho muito mais importante do que simplesmente mostrar o lugar. Contar um pouquinho da história. Sardes, ela era a capital da Lídia. Era um lugar muito próspero, um lugar onde se fabricava lãs, e eles se gabavam de dizer que foi o primeiro lugar onde se tingia as lãs. Então aqui ficou um lugar muito famoso. Antes, 500 anos antes de Cristo, era um lugar próspero, cheio de vida, cheio de mercadores, comércio vibrante, mas chegou um momento que houve invasões aqui dentro. E uma das coisas que colocam sobre Sardes, que é a cidade da morte, a cidade onde não tem futuro. Como dizer em uma cidade que foi um dia tão próspera, ter um declínio tão ruim, tão tremendo? E foi nesta cidade que a igreja de Sardes foi implantada, que o João implantou essa igreja aqui em Sardes e escreveu a essa igreja. E é interessante como Jesus, ele se identifica com essa igreja. Ele começa: aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. O que seria esses 7 espíritos, 7 igrejas? Relatando as 7 igrejas com os seus 7 líderes, ou 7 pastores, ou anjos, como sempre é dirigido. E uma frase que me chama a atenção em todo o discurso ali de Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante, é que Jesus fala que era uma igreja que tinha fama que vives, mas estava morta. Ela tinha obra, ela fazia coisas maravilhosas, provavelmente tinha reuniões maravilhosas, vibrantes, era uma igreja cheia, era uma igreja que realmente as pessoas, quando olhavam para ela, falavam assim: essa igreja tem vida, mas essencialmente, na sua essência, ela era morta. Quantas vezes nós vivemos sobre essa expectativa? Não apenas no sentido de ser igreja, também é importante, mas no sentido da nossa vida. Você já parou para pensar que muitas vezes a sua vida está no piloto automático? Você levanta, você trabalha, você vive, só que você não tem vida, você não tem alegria, você não tem paz. Parece que aquilo que você faz do lado externo, ela não corrobora para o seu lado interior. E essa igreja era assim. Provavelmente tinha um bom grupo de adoração, provavelmente tinha boas palavras, uma boa teologia, mas ela estava morta na sua essência. É como que se as obras que ela realizavam eram obras mortas. Quando é obras mortas? Quando aquilo que nós fazemos para Deus é apenas para cumprir algum costume e não para produzir vida na vida das outras pessoas, não para contagiar as próximas gerações. Eu trabalho para quê? Para repartir com os meus, para repartir com os meus filhos, para assumir um papel de cuidar, de compartilhar, de amar, de graça para as pessoas que estão ao nosso redor. E uma das perguntas que me vem trazendo na nossa atualidade de sermos igreja, porque olhar toda essa história, olhar a igreja de Sardes, é nós olharmos também para a nossa história. E no nosso contexto, eu queria que você escrevesse aí embaixo: será que as igrejas de hoje têm produzido discípulos ou consumidores? O que faz você estar na igreja? Qual que é a visão da sua igreja? É realmente ganhar almas, discipular e enviar? Ou é apenas angariar para si e estabelecer o seu próprio nome? E se a sua igreja é assim, se a nossa igreja é assim, ela se torna uma igreja com obras mortas. E a tendência dela é uma igreja que não tem futuro. E é interessante que a exortação que Jesus dá é uma coisa que fazia parte em toda essa história de Sardes. Ele fala: ser vigilante. Não sei se vocês repararam, num dos mapas que eu coloquei, havia ali um desenho de uma muralha em volta. Era uma cidade que era considerada impenetrável pelo inimigo, só que havia um lugar que poderia ser escalado naquele lugar. E quando Jesus ele coloca a cidade, a história da cidade, como a história da igreja, ele coloca para mim e para você uma questão:
Todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. Todos nós temos um lugar que nós devemos vigiar. E a palavra ser vigilante é a palavra gregorel. Ele quer dizer, esteja acordado, esteja olhando, não durma. Esse lado você não pode dormir, essa brecha você não pode deixar que aconteça. E é interessante que eles não prestaram atenção nessa parte do muro que era o lugar onde poderia passar inimigos, e ela foi invadida por 3 vezes, e um lugar que era próspero, tinha tudo para ter vida, tinha tudo para fazer diferença, se transformou num escombros em cima de escombros. Eu posso dizer para você, das igrejas que eu até visitei agora, a cidade de Sardes, esse lugar, é o lugar mais pobre que eu conheci. E quem falasse para mim, ó, lá atrás foi próspero, eu não acreditaria. Eu queria colocar algo no seu coração. Todos nós temos um ponto fraco. Eu tenho um ponto fraco, você tem um ponto fraco. Vigie essa área. Mas também Jesus ele fala de aprovação, porque lá dentro havia alguns remanescentes. Pessoas que não contaminaram as suas vestes, que andaram de branco, a palavra fala, que tinham saúde espiritual, saúde emocional. Diga comigo, não é um desafio hoje viver em saúde emocional e espiritual? E Jesus ele coloca um caminho de conserto. Eu achei interessante esse caminho que Jesus colocou, que pode servir para mim e para ti. Primeiro, ser vigilante. Segundo, confirma o que estava para morrer. Confirma, faça, realize. Não espere acontecer. Faça, seja produtivo. Assuma responsabilidade, assuma decisões, assuma postura. Não fique em cima do muro. Terceiro, lembra-te tem a ver com gratidão. Lembrar do que os outros fizeram com você, os seus pais. Lembrar o que os seus parentes, seus amigos. Lembrar o que Deus tem feito para a tua vida. Ele coloca uma outra coisa, guarda-o. Tem coisas que nós precisamos guardar no nosso coração. Guardar a palavra, guardar as promessas de Deus, guardar as alianças que nós fazemos. E o último, arrepende-te. Essa palavra é uma palavra comum nas igrejas da Ásia. E eu sempre traduzo para nosso... O que é arrependimento? É mudança de mentalidade. É você mudar. É você dar 180 graus e voltar para onde você nunca saiu. Qual que é as promessas que Jesus faz? Que quem cumpre isso? Ao que vencer. Olha só que interessante. Podemos perder a salvação? Esse texto diz que sim. Ao que vencer, darei vestes brancas. O que seria vestes brancas? Naquela época, poderia ser colocado como festividade, alegria, regozijo, vitória e pureza. Vestes brancas significa pureza. O apóstolo João, quando viu ali o trono de Deus, Jesus assentado no trono, ele viu uma multidão de vestes brancas e diz que aqueles que foram lavadas suas vestes no sangue do Cordeiro, eram aquelas vestes brancas. Olha só, outra coisa que dá, de modo nenhum riscarei do livro da vida. Agora eu queria chamar os meus irmãos amados calvinistas para me responder o que seria riscar o nome no livro da vida. Deixa aí no comentário, me explica um pouquinho esse texto, porque eu estou ansioso de ouvir vocês falar desse texto. E isso é algo interessante para nós, é a conservação da nossa salvação, é manter a nossa salvação. Então quer dizer, se Jesus fala que não riscarei, porque pode ser riscado. Vai depender do que? Da nossa intencionalidade em manter a salvação. E eu vejo a promessa mais importante para a nossa vida que eu queria deixar para você. Ele fala, confessarei diante do meu Pai. Marcos capítulo 10, versículo 32 fala, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Que tremendo! Jesus é tremendo. Às vezes esse vídeo passou para você apenas com o interesse de ver as coisas arqueológicas, é muito lindo, mas vai ficar para trás.
O mais importante é você. Em todo momento, as 7 igrejas, Jesus não estava preocupado com as estruturas, Jesus não estava preocupado com as placas denominacionais, Jesus estava preocupado com vidas. Você é a ação do amor de Deus. Então corra para Jesus hoje. Hoje é um momento de mudança, hoje é um momento de reviver, de voltar ao primeiro amor. Que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida, que Deus te abençoe grandiosamente. Aqui de Sardes, da Turquia, Ernesto, manda essa mensagem para você.